Boa noite, tudo bem com vocês, gente? Vou dando um tempinho até o pessoal entrar, tá? Hoje, gente, eu vim conversar com vocês. Hoje eu vim conversar com vocês, ao vivo e a cores é assim mesmo. Vim conversar com vocês sobre um tema muito interessante. Quem de vocês aí já aconteceu de você acordar durante a noite, durante a madrugada, e seu filho tá lá chorando, querendo que você fica na cama com eles, não te deixa dormir, querendo que você tomar o seu espaço na cama? Quem de você nunca aconteceu isso? Hoje, para aquelas mães que já tiveram essa experiência, que no início, quando é pequenininha, é tudo muito bonitinho, a gente fica morrendo de dó, carrega as crianças para as nossas camas e depois acabamos deixando mal acostumado, né? Hoje, o meu objetivo aqui é mostrar para você como que você, mãe, pode ajudar o seu filho em casa, com o que você tem, com o que eu vou te ensinar aqui agora. É uma técnica muito poderosa, já aconteceu comigo também, com os 3 filhos. Eu vou te mostrar o que fazer quando a sua criança estiver com medo e não quiser ficar no quarto, ou ficar em algum cômodo sozinha, ou dormir separadamente de você. É uma técnica simples, porém muito poderosa. Já funcionou comigo e por isso eu me sinto na obrigação, gente, de repassar para outras mães. Porque não existe uma ressaca pior do que uma noite mal dormida, né? Quem nunca, me conta aqui, quem nunca teve uma noite mal dormida? Eu já tive várias. Eu me lembro quando o meu primeiro filho... O primeiro geralmente sempre é aquele que você aprende tudo, né? Você vai, é na prática, sai na imperfeição, mas o primeiro é sempre para você aprender. O meu primeiro filho, ele chorou durante 4 meses seguido, bebezinho. Lembrando, gente, que essa técnica que eu vou ensinar para vocês aqui hoje, ela não serve para bebês. Ela serve para a criança que ela já consegue verbalizar, que ela consegue falar, conversar, que você consegue ter um diálogo com ela. Então, essa técnica não serve para bebês. Quem tem bebês aí ficou esperançosa, já estou logo te avisando. Essa técnica serve para criança que já sabe falar. Então, voltando lá, gente, meu primeiro filho, o Eric Henrique, quando ele nasceu, ele chorou durante 4 meses seguidos. Pensa, para uma mãe de 16 anos ter um seu bebê que idealizava como ser mãe, aquela coisa mais linda, maravilhosa. Não foi. Foi um desastre mesmo. Eu fui aprendendo na prática e ele simplesmente chorava muito de cólica, eu tinha poucas informações. Eu lembro que eu ficava tão cansada, tão exausta, que eu pensava assim, eu orava e falava, meu Deus, antes de eu ter filho, eu queria ser rica, eu queria ser milionária, eu queria uma casa, um carro. Hoje em dia eu só quero uma noite de sono. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Então, é uma situação muito complicada, né? Tenho certeza que quem é mãe aqui já deve ter passado por situações pelo menos parecidas. Vamos lá, gente, eu venho falando aqui muito para vocês sobre mãe sábia. O que tem a ver com o tema? Tem tudo a ver que eu vou chegar lá, calma aí. Mãe sábia, eu queria explicar para vocês um pouco sobre esse significado que para mim remete muito assim à minha infância. Sabe, sempre quando você tenta fazer algo, a sua mãe vira para você e fala assim, não, menina, deixa de ser tolo, isso é tolice, para com isso, cria juízo. Então, a partir do momento, depois que eu fui crescendo, fui tendo as minhas experiências com os meus filhos, com os erros que eu fui tendo, teve um certo momento que eu parei para olhar e falei assim, gente, eu não tinha mais aquele desejo, às vezes, de vingança, por raiva, quando alguém te falava alguma coisa que fica chateado, que você fica angustiada com aquela situação e você fala, eu ainda vou te dar aquela mal resposta. Então, depois de alguns anos com a maternidade, eu fui amolecendo, eu fui ficando mais branda.
Aí algo me diz, parece que veio a vozinha da minha mãe lá na minha cabeça. Agora você virou sábia. Então eu queria explicar para vocês o que é esse sábia. É perfeita? É nunca errar? É quem nunca errou? Não, gente, não. Eu considero e acredito que a mãe sábia é aquela mãe que sabe que ela não vai ser perfeita, mas que mesmo tendo consciência que ela não vai ser perfeita, ela tá em busca de melhorias sempre. Sabe? É aquela mãe que ela fala, olha, isso aqui eu não entendo, não compreendo, não sei por que funciona, mas eu vou atrás da resposta. É aquela mãe que se dedica, é aquela mãe que é empenhada em buscar as respostas para melhorar a vida dela, para melhorar a vida do filho, o cotidiano em geral da família. Isso que é uma mãe sábia. Você vai acabar ouvindo muitas críticas ao você falar assim, se você comentar, falar, eu tô assistindo, tô lá no Mãe Sábia prestando atenção. Muita gente vai falar, gente, que isso? Você aprende, estuda e ainda morre sem saber. O que importa, gente, é que você tá sempre em busca de melhorias. Então, esse é o feedback que eu queria passar para vocês que estão me conhecendo agora, da Mãe Sábia, o significado dessa Mãe Sábia. Eu queria contar, vamos falar já do exercício. Hoje eu quero ser bem direta para essas mães que estão aí, gente, que vocês têm amigas, parentes, conhecida, periquito, papagaio. Manda o aviãozinho para elas que eu vou falar o exercício agora e vou te explicar como que você vai fazer aí na sua casa. Com o que você tem, que é simplesmente o carinho, o afeto de mãe e a paciência que você vai adquirir com o longo da vida, se você tiver interesse também, né? Que aqui nós conseguimos realizar aquilo que nós queremos. O que nós não queremos, nunca vamos conseguir. Vamos lá, gente. Teve uma certa situação, um dia, que simplesmente a minha filha mais nova começou a chorar muito e não conseguia dormir. Ai, eu tô com medo. E chega, tremia assim, com muito medo, com aquela angústia apavorada. E eu fui perguntar o porquê. Falei, o que aconteceu? Por que você tá chorando? Me conta. Ai, eu tô com medo. Medo de quê? A primeira coisa que você tem que fazer quando o seu filho virar para você e falar que tá com medo, se ele é um medo real, se ele é um medo de algo físico ou de algo que não existe. Deixa eu explicar um pouco melhor. Será que é medo de uma barata? É medo de um cachorro pitbull? É medo, às vezes, de um sapo? De uma borboleta? De uma joaninha? Alguma coisa que existe realmente, que tenha consistência esse medo. Esse medo é por isso ou esse medo é por algo imaginário? É algo que a criança idealizou que existe na cabeça dela e ficou com medo daquilo ali? Ou é algum monstro que ela viu no desenho, ou no filme, ou até em novela para as crianças que assistem, que os pais permitem assistir novelas? Vamos descobrir. A primeira coisa que você tem que fazer, se esse medo ele é físico ou se é um medo imaginário. Tanto um quanto o outro, o próximo passo a se fazer, porque ao você fazer essa pergunta, você vai descobrir o que realmente está acontecendo. Nunca descarte o medo da criança. Nunca descarte. Sempre respeite. Porque quando você respeita o medo e procura entendê-la, ela vai se sentir acolhida. Ela vai pensar, poxa, eu estou com medo, mas eu tenho alguém aqui para me proteger, alguém aqui para me conduzir, alguém para me defender. É assim que a criança vai sentir quando você procura entender o medo dela, o porquê que ela tá com esse medo, da onde que esse medo vem. Tá, essa foi a primeira coisa. O próximo passo é você perceber e conversar com ela. Vamos supor que esse medo é um medo imaginário. Vou te falar dessa história que aconteceu comigo. Ela estava com medo, era à noite, ela estava morrendo de medo
de um pequeno trecho de um episódio que ela assistiu num desenho, que ela não tinha o hábito de assistir comigo, mas ela assistiu em outro local que ela estava. Porém, o desenho estava dentro da classificação de idade dela. Estava assim. Inclusive, eu não sei se vocês conhecem, mas o desenho era até da Patrulha Canina. Estava dentro da classificação de idade. Ela assistiu e no episódio teve, parece que alguma geleca, como se fosse moeba, geleia, gelatina. Parece que em algum momento aquela geleca ela começou a comer as coisinhas da cidade. Ou seja, aquela geleca era um monstro. Aquela geleca não era mais uma coisinha inofensiva, bonitinha, molinha de se mexer. Ela era um monstro. E por não sei qual motivo, deve ter tocado ela em alguma coisa, e ela assistiu isso durante o dia. E ela veio sentir esse medo somente à noite. Quando foi na hora de dormir, né, a gente linda, maravilhosa, morta de cansada, querendo dormir, feito louca, a filha chorando. Então, gente, por eu ter aprendido e feito alguns cursos, me deu essa base para poder eu conseguir trabalhar com ela e tá aqui hoje ensinando para você, que deu super certo. Qual é o exercício então, Simone? Eu descobri qual era o medo. A partir desse medo, você começa a fazer com a criança um exercício de relaxamento. Olha, acolhi, perguntei, aí você fala para a criança, fala, então agora eu estou aqui com você, estou segurando na sua mão, respira e expira. Para aquela criança que ela não tem costume de fazer exercício de respiração, ela vai achar um pouco estranho. Porém, você usa as didáticas que você tiver em casa. Se você puder colocar uma musiquinha relaxante, coloque. Sem som de fala, só instrumental. Tem muitas no YouTube, muito legal. Super, muito bom mesmo. E aí você põe a criança para respirar. Você ensina para ela, ó, põe uma mão você segura na minha, que é importante a criança estar se sentindo acolhida, segura e protegida. Uma mão você segura e a outra você fala para ela pôr no abdômen dela. Fala, ó, respira. Vamos respirar junto com a mamãe. Respira até a barriguinha encher. Aí depois você vai soltando devagarzinho. Você tem que ensinar a criança a fazer isso. Naquele momento do medo é muito importante. Porque quando a criança ela tá com medo, ela começa a respirar mais ofegante. Já percebeu? Então, quando você começa a fazer esse exercício de relaxamento, ela já vai começar a relaxar. E ela sabe que tem alguém do lado dela. Esse é o segundo passo, né? Feito isso umas 5 vezes, ok. Aí você vai perceber, fica de olho na respiração dela, você vai perceber que ela já vai estar mais calma. O terceiro passo é você pedir a criança para fechar os olhos. Ela, por você ser uma figura de autoridade, você é uma mãe ou você é um pai que esteja nos acompanhando aqui, ela vai acatar. Pode ficar tranquila. Fala, olha, fecha os olhos, a mamãe tá aqui do seu lado. Eu vou conversar com você agora e eu quero que você preste bastante atenção em tudo que a mamãe falar, certo? Aí aguarda a confirmação da criança, ela tem que confirmar. Ela vai falar certo, mamãe. Após essas 5 respirações, primeiro você vai estar identificando, depois você vai colocar para respirar e em seguida você vai estar pedindo à criança para fechar o olho. Fechou o olho, você vai começar a analisar o que? O medo que ela tinha. Fala, me descreve o seu medo. Como que tá? Como que é? Aí você vai perceber, pede a criança, faz um combinado com ela. Não abre os olhos, tá? Abre os olhos somente na hora que a mamãe falar pra você, agora pode abrir. Mas pode ficar despreocupada, a mamãe continua segurando aqui na sua mão. Não pode soltar, certo? Certo. Combinado é combinado. Tem que sempre esperar a criança falar o certo, combinado com você, certo? A partir daí, você vai usar de todo o seu conhecimento que você tem.
Qual é o desenho que a sua criança gosta? O que ela mais gosta? Começa a colher informações de como é esse medo. Vamos lá, vou te falar o que eu perguntei para ela e o que você pode usar como exemplo para você fazer aí. Eu segurando na mão, a outra uma mãozinha aqui, o olhinho fechado, já respirou, já acalmou. Você vai estar perguntando, como que é esse bicho que você está vendo? Não, como que é esse que você está imaginando aí? Me fala um pouco dele. Que jeito que ele é? Que formato que ele é? Ele tem cor? Ele tem cheiro? Ele tem pernas? Como que ele é? E assim você vai perguntando, vai memorizando todos aqueles detalhes. Cada detalhe que a criança te der, depois você vai reutilizar esses detalhes. Por isso que é importante você estar totalmente consciente e prestando atenção nas informações que a criança vai te trazer. Você vai perguntar cheiro, cor, tamanho, formato, se é grande, se é pequeno. E neste momento, você vai perceber que por você estar mexendo com algo que é o medo, vai voltar a ficar ofegante. A criança vai começar, é assim, tem crianças que até choram. Não só crianças, gente, nós adultos também. Você vai perceber que vai ficar mais ofegante, porém, mantenha firme do combinado de não abrir os olhos. Após feito isso, e pergunte à criança qual é o personagem preferido dela. Qual que é o personagem que ela mais gosta, que ela confia, que ela tem um certo apego, que ela acredita que é o mais resistente, que vai protegê-la. Pergunte ela. Você vai perceber que se ao relatar o medo, a sensação de ficar ofegante voltar, quando ela falar do desenho que gosta, quando ela falar do personagem preferido, você vai perceber que vai acalmar novamente. Ela vai voltar a ficar com a respiração mais tranquila, a falar mais serenamente, abaixando aquela adrenalina. Após pegar as informações do personagem querido, do personagem que a criança gosta, o que você tem que fazer? Coloque a criança para imaginar como seria se esse bichinho que você gosta, vamos pegar aqui um lápis e uma caneta. Vamos imaginar que esse é o que não gosta, que é o medo. Esse é o medo e esse é o que gosta. Imagine como seria, vou até pegar um cor-de-rosa, porque a gente quase não gosta de rosa, sabe? Esse é vermelho. Imagine como seria se esse que você tanto gosta fosse lá e desse uma rasteira naquele malvado que você não gosta, que está te passando medo. E sentasse em cima da cabeça dele e falasse assim, você não vai passar medo mais em mim. A minha personagemzinha preferida, que eu tanto gosto, está me protegendo. E brincar com aquela situação. Imagine e fala para essa personagemzinha, além de passar a rasteirinha nela, coloca ela sentada. Não vai levantar daí, você vai ficar aí. Porque você passou medo, porque você é uma boba. Coloque situações engraçadas, coloca situações que não remete à violência, mas que vai mostrar um certo afastamento da criança, vai afastar o personagem querido do medo. Ou seja, o querido vai afastar aquele medo. Como eu fiz, era a geleca. Então, eu peguei um personagem que a criança gostava e coloquei ela em ação. Imagina aí esse personagem dando uma rasteira nessa geleca.
pegando essa geleca, colocando na geladeira para essa geleca virar uma gelatina e oferecer para um monte de pessoas comer uma gelatina deliciosa. Percebe que você vai brincando ali com a situação e fazendo aquele... Na psicologia tem um nome específico, como eu não sou psicóloga, sou hipnoterapeuta, então eu falo como hipnoterapeuta. Você vai ressignificar aquela imagem de medo que a criança está. Esse é o termo na hipnoterapia, na psicologia eu não sei. Você vai estar ressignificando, porque se o medo era de A e o B foi lá e modificou, e agora quem predomina a situação é o personagem querido, automaticamente você vai estar ressignificando, inconscientemente você vai estar ressignificando a mente da criança e ela vai focar mais naquele procedimento positivo. Ela vai conseguir ter um sono calmo, um sono tranquilo e você também. O importante, gente, mais ainda, é que nós, como os pais, educadores, professores, temos que ter muito cuidado com a nossa fala. Eu já vi muitas mães passar medo nas crianças. Ah, o homem do saco vai te pegar. Ah, eu vou te dar para fulano. Ah, porque eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E usar de ameaças, usar de medo para conseguir certos privilégios. Só que eu queria conscientizar vocês que isso prejudica o psicológico da criança. Prejudica e pode atrapalhar ela em diversas fases da vida. Quando você fica adulto, toda parte de problemas que você tem que aprender a lidar são de situações que aconteceu com você lá na infância. O que acontece? Quando você vai fazer uma sessão de hipnose, quando você vai fazer uma regressão ou algo nesse sentido, eles estão sempre procurando curar a criança interior. Porque tem aquelas situações que você vive ali na infância, você leva para a sua vida adulta. Lembrando, gente, que assim que você terminar de falar, de explicar ali para a criança, de falar cada detalhe, explicando, e o bichinho, o personagem preferido, vencendo a situação, volta aquele personagem preferido na história, no contexto que você for contar, e põe ele para poder dar um abraço na criança. Dá um abraço na criança, fala, olha, agora aquele bichinho que você tanto gosta, ele está vindo de encontro com você. Ele vai te dar um abraço nesse exato momento e te dizer que ele está te protegendo, que você pode ficar tranquilo e dormir sossegado. Gente, essa é uma técnica de hipnose muito poderosa, funciona. E em breve eu vou contar para vocês uma outra técnica que eu apliquei. E a criança ela tinha muito medo de gatos. E após aplicar a técnica, a criança já começou a aceitar a ideia de pelo menos encostar a mão no gato, que até então era algo repulsante, ela corria, não gostava. Para quem chegou depois, gente, essa live vai ficar salva, tá? Vai ficar salva, qualquer coisa é só vocês ir lá no Insta e dar uma olhadinha. Um beijo para vocês que participaram. Fico muito feliz em estar contribuindo aqui com vocês. E para você, mamãe, que não dorme bem, que tem problema com criança, com medo de dormir na sua caminha, no seu quartinho separado, vai lá e assiste e me conte aqui, porque aqui o que nós estamos fazendo deu super certo. Para várias outras pessoas também que eu indiquei, deu super certo. Por isso que eu estou aqui ensinando para vocês. Quem perdeu, gente, que entrou já no final, corre lá que vai ficar salva, tá? Dá só um minutinho que eu vou salvar. Beijo. Até a próxima live, meninas. Tchau, tchau.